Olá, turma, e para dar continuidade às nossas boas práticas em laboratório, a gente vai estudar mais um bloco, certo? A gente viu os 2 blocos na aula passada, então a gente vai estudar o terceiro bloco do laboratório, que é a gestão do laboratório. Olha como é que ela funciona. A gestão do laboratório está incluído os 5 S's das boas práticas de laboratório: organização e gestão do laboratório, instalações, equipamentos e métodos. Vamos lá ver como é que funciona. As instalações. Os locais têm que ser adaptados, né? Tem laboratório que tem uma má utilização de espaços, tem uma disposição incorreta do mobiliário inadequado, falta de equipamento, de proteção. Então, o laboratório não precisa ser gigantesco, ele precisa ser bem estruturado, tem que se adaptar ao tamanho que você tem. Então, você vai utilizar os espaços, né? Por isso que está ganhando no mercado o mobiliário sob medida, para que você possa aproveitar todo o espaço do que você quer do seu quarto, casa e também do laboratório. E em relação às boas práticas de laboratório, nas instalações nós temos a infraestrutura, que deve ser adequada com o que a Anvisa nos permite, né? Com as pias certas, com as bancadas do material correto, ter condições ambientais, não ter infiltração, não ter goteiras, também isso influencia demais. Desculpa. Ter o EPI e o EPC, um acesso controlado. O laboratório não é algo de porta aberta que tem que ter um fluxo de pessoas, só ficam quem trabalha nesse lugar, e uma segurança, tá bom? E se há algo complicado nas instalações, que é o quê? Quando o laboratório de ordem municipal, estadual, federal, geralmente vai faltar coisas. Sempre falta, até o privado falta. Então, a gente técnico, farmacêutico, a gente tem que meio que se habituar com o que temos. Porém, nada fugindo das boas práticas de laboratório, mas sim a gente dando um jeito técnico, tá? Não é o jeitinho brasileiro, gente. E os equipamentos? Tem que ter os adequados à função, tem que haver calibração no período certo, manutenção rotineira, o registro de uso, procedimentos operacionais. A manutenção rotineira tem que ser anotada, foi para manutenção tal dia e qual o dia que precisa, calibração também adequada. No laboratório que eu trabalho, a gente faz exame de CD4, de AIDS, e o equipamento ele precisa ter uma limpeza antes e depois que termina as leituras. Então, isso é um registro de uso que a gente registra lá, é um procedimento operacional, limpeza antes e depois, nesse meu caso. Então, todo equipamento tem esses tópicos, viu, gente? Que temos que respeitar. E aí nós temos a balança, né? A balança eu chamo de proteção, né? Tem as paredes de proteção e a com paredes de proteção. Essa parede de proteção, ela vai minimizar o peso errado. Então, ela vai tirar o peso do oxigênio, das movimentações. Esse tipo de equipamento tem que ser por obrigatório calibrado. Essa que tem a proteção, ela é muito eficaz, principalmente em pesos muito pequenos, né? Que qualquer respiração do técnico, ou até mesmo o ar, ou se o vento do ar-condicionado estiver em cima, vai influenciar. E todas elas têm o seu período de calibração. A gente manda para manutenção e para calibrar, e aí eles mandam lá o dia que calibrou e o dia que tem que voltar. E aí a limpeza, certo? Dos equipamentos, sempre ter essa limpeza, higienização, detetização, principalmente nesse período. Como eu falei, dos equipamentos tem que ser adequado. E em relação à calibração, né? A gente em 95 tinha assim, aferia o ato de comparar o resultado obtido
em uma medida realizada utilizando o padrão de referência com o resultado efetivamente medido pelo equipamento. Um exemplo, trazendo para cá, aferir a pressão arterial do paciente. Então, a gente tem um padrão utilizado, né? Se o paciente tiver com mais de 13,8, a gente tem que estudar, verificar o que ele tem. Então, eu vou aferir a pressão, mas tendo um padrão para mim haver a comparação, certo? E temos também no laboratório, voltando para o laboratório, a calibração, que é corrigir eventuais desvios entre o valor esperado para determinada medida de padrão e a medida realizada. Então, é calibrado. Em 1996 em diante, segundo o Inmetro, aferir caiu em desuso, não se utiliza mais no laboratório. Calibrar é uma comparação com o padrão, ajuste a correção de desvio e verificação é o processo de comparação periódica, sem a formalidade da calibração. Então, a gente não fala mais aferir em laboratórios com equipamentos, certo? E aí tá aí o equipamento, o controle do equipamento. A gente tem que ter essa tabelinha, aí no cabeçalho bota o laboratório, o ano, o técnico responsável, e aí a gente anota a data, a hora, a amostra, o operador, a análise e alguma observação que foi feita, certo? Essa aí é a tabelinha simples que a gente pode fazer mesmo no Word ou, se quiser, no Excel. E o procedimento operacional padrão POP, né? São documentos que dão instruções para atividade de natureza repetitiva e rotineira de uma maneira bem detalhada. São procedimentos escritos sobre a forma de conduzir as rotinas laboratoriais ou atividades não especificadas ou detalhadas no plano de estudo, metodologias e manuais. E o procedimento operacional padrão POP eu achei muito interessante, vocês podem até pesquisar na internet, que é o POP LAS Ilha de Solteiro. Tem um procedimento lá muito bem feito, gente. Então dá uma olhadinha lá. E trazendo para a nossa área. O docente vai coordenar as disciplinas, pesquisas realizadas no laboratório, que é a pessoa formada, biomédico, farmacêutico e por aí. O técnico, que são a área de vocês, é responsável por todas as atividades realizadas no laboratório. Isso aqui é parceria, gente, do técnico e o docente, tá? Reduz o tempo de treinamento para o uso, né, o POP, determinado equipamento. Elimina o tempo de otimização dos procedimentos mais críticos. Mantém a uniformidade das medidas. Mantém a continuidade em caso de ausência do profissional do laboratório. E libera tempos para tratar de problemas não resolvidos. Então, o POP nos traz isso. Se eu tenho um procedimento padrão, vou fazer o teste aqui de VDRL. E aí o técnico esqueceu, ou o farmacêutico esqueceu uma parte que ele faz, vai no POP, e aí ele vai evitar aquele uso de pesquisa, vai evitar aquela demora. Não, porque o POP já está escrito ali o procedimento operacional padrão, então ele vai rapidinho desenrolar o problema, a dúvida dele, e vai ter tempo para resolver outras coisas. Todos devem seguir o procedimento da mesma forma, viu, gente? Desenvolver os POPs para procedimento de rotina é útil, inclusive para introduzir os estudantes na atividade de desenvolvimento de otimização de protocolos. No âmbito acadêmico, cada pesquisador é responsável por garantir que o laboratório funcione dentro das conformidades, servindo de exemplo. Gente, quando eu falo aqui que todos devem seguir o mesmo procedimento, é o procedimento, mas as técnicas, cada um tem um jeito. Um tem um jeito de segurar a pipeta dessa forma, outro tem um jeito de pipetar da outra forma. São técnicas, mas o procedimento tem que ser o mesmo, tá? E os procedimentos operacional padrão tem que ser divulgado do laboratório que ele existe, tem que ser acessível para uma rápida pesquisa, tem que ser verificado e aprovado e sempre atualizado. O POP de recebimento tem que haver de identificação, de rotulagem, de manuseio, de amostragem e armazenamento de substância. Tem que haver o POP de operação de equipamentos, o POP de manutenção, verificação, calibração e equipamentos. Todos devem ter, não somente o POP de como se faz o exame,
tá? Tem que ter o POP da operação, da manutenção e segurança dos softwares, tem que ter o POP de controle de registro, código dos estudos, dados coletados, a elaboração, indexação dos dados, registros computadorizados, tudo tem que ter. E com certeza tem que ter a norma de higiene, saúde e segurança, tá? E na organização laboratoriais, as boas práticas de laboratório têm a garantia da qualidade. É o objetivo geral dela. E os 5 S's que nós vamos estudar, qual é o objetivo geral? Gerenciamento da qualidade. Então, o POP vai trazer uma qualidade para o laboratório, vai garantir que esteja qualidade. E o 5S vai te ajudar a gerenciar essa qualidade dentro do âmbito do seu trabalho. É uma ferramenta simples e poderosa para a gestão da qualidade. É uma reestruturação do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Foram eles que trouxeram. E aí a gente tem os 5 sensos, que são os 5 S. Tem o Seiri, que é a utilização. Tem o segundo S, Seitou, que é a ordenação. Tem o terceiro S, que é a limpeza, que é o Seizou. Tem o saúde, o quarto S, que é o Sectus, e a disciplina, que é o Shikituki, que é o que eu acho mais difícil de pronunciar. Então, esses são os 5 S que o Japão implantou, né? Então, o que é esses 5 S? Os 5 sensos para você gerenciar a qualidade. É o conjunto de procedimento que se inicia com uma seleção e descarte do material que está ocioso e termina promovendo a melhoria em todos os setores da instituição, para que tudo transcorra como planejado. É necessário que todos os profissionais estejam contagiados com essa ideia. O programa é muito mais do que uma simples organização da parte física da empresa. É preciso que todo o ambiente se transforme. Esta é a parte mais complexa do programa, pois a autodisciplina de cada um para manter toda a arrumação e padronização do meio é essencial para o uso da implantação. Então, o que é que as pessoas ganham com isso, fazendo os 5S? Todos vão ganhar benefício, que vai ser os profissionais satisfeitos, maior produtividade, mais qualidade saudável. A instituição vai ganhar, o servidor vai ganhar, então vai haver uma empresa renovada, despoluída fisicamente e visualmente. Se você trabalhar no laboratório e não tiver esse 5S, você pode apresentar para o responsável do laboratório. Então, o primeiro S, né, que é o Seiri, o senso da utilização. Ó, a nossa figurinha aí, ó, tem o útil e o inútil. Então, a gente no laboratório tem que possuir somente o que é necessário. O hábito de guardar é um instinto natural das pessoas e encontramos muitas barreiras quando desejamos descartar algo. Todavia, se quisermos ter sucesso nesse senso, devemos transpor essas barreiras, pois o ponto-chave deste é saber identificar o necessário e dispor do desnecessário. Então, você vai se fazer essa pergunta, você e todo laboratório, que você também não pode sair descartando as coisas sem uma segunda opinião. Então, você vai ver, eu uso mesmo isto? Sim ou não? Pensa numa coisa que você tem em casa, ou se você já trabalha no laboratório, drogaria. No seu trabalho, pensa aí naquela baguncinha ali que você acha que sempre vai usar. Você precisa mesmo disso, sim ou não? Tá aí. A maioria das respostas das pessoas dizem sim, e aí tá uma mesa super bagunçada, desordenada, comida perto, livro, planilhas, tá super desorganizado. E outras pessoas dizem não, cada vez que elas são mais seletivas no que guardar, olha os fichários tudo arrumadinho, apapelado. Esse é o exemplo que eu quero trazer para vocês. Então pense bem. E nós temos o segundo S, que é o Seito, o senso da organização. Então vamos lá. O próximo passo a ser dado é definir os locais apropriados para estocar, guardar e dispor de material de equipamento, de ferramenta, de utensílios, de informação e dados. Para facilitar o fluxo das pessoas, materiais e informações e gerar um sistema de controle visual. Cada coisa em seu lugar no laboratório. Então, tem que ter os locais apropriados e facilidade para estocagem, identificação, manuseio, reposição, retorno, após o uso, data de vencimento e, se ligar, desligue,
Se desarrumar, arrume. Se usar, deixe como estava antes. Se precisar, deixe fácil de acessar. Então, temos que ter o segundo senso de organização. Manter no setor apenas o que realmente é necessário. Existem papéis, dados e informações desnecessários nos locais de trabalho? Verificar se os equipamentos, ferramentas e materiais estão em bom estado de conservação e em funcionamento. E relacionar a quantidade de suprimentos do setor. É mesmo necessário ou podemos ter apenas um estoque mínimo de suprimentos? Pense bem. Relacionar todos os materiais cuja aquisição se faz necessária comprar para organizar do setor. Então, ter um controle do estoque é necessário para que não haja uma desorganização. Você tem? Se disser sim, a sua mesa continua bagunçada. Então, temos que ter condições, elas têm que ser boas, o nosso estoque. A quantidade tem que ser suficiente, mas se a sua tiver insuficiente, sobra, então tem algo errado, que precisa do segundo S. E também tem que ver se as condições têm reparos e encaminhar para cada setor que não é do seu setor. Sem condições, pode descartar. Descartar que eu falo não é eliminar, é se o laboratório, você não está jogando as coisas do laboratório, mas se não é do seu setor, descartar para o setor que é responsável, para o que não é, ou se é para o descarte mesmo. Descarte sim, quando? Com frequência vai fazer essa faxina, periodicamente, raramente se necessário ou nunca. Quando é que vocês acham que tem que fazer? Com frequência. Então, o que vai se utilizar com frequência deve ser colocado em um local próximo. Se você vai fazer o censo do 5S num determinado setor, que é periodicamente, então você vai colocar em um local determinado, separado dos outros itens. Se esses itens é raramente, então tem que manter em depósito, afastado do local de trabalho. Nunca, o que não vai ser utilizado deve ser eliminado, reformado ou doado, mas tem que sair de onde está. E se tratando do segundo censo, que é o censo da organização, os benefícios equivalem à liberação do espaço, a localização rápida dos objetos, vai ter um ambiente visualmente agradável, uma diminuição de risco de acidentes, transporte e armazenamento seguro e uma execução do trabalho em menor tempo. O senso de limpeza e o zelo remete à limpeza do ambiente de trabalho, ferramentas e máquinas. Gente, esse é o terceiro S, que é o senso de limpeza. Gente, aí você imagina, mas tem o setor de limpeza, que vai fazer a limpeza de lá. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. A limpeza também faz parte, você também faz parte dele. O senso de limpeza, ele tem que vir lá da nossa casa. E a gente só limpa em casa, não, sou técnica, não vou limpar, então serviços gerais, negativo. Vamos ver como é que você vai trabalhar. Deve-se limpar a área de trabalho e também investigar as rotinas que geram sujeiras, tentando modificá-las. Uma iluminação deficiente, mau cheiro, ruídos, pouca ventilação, poeira, entre outros também são considerados como sujeira. Não sujar, gente. O usuário é responsável pela manutenção da limpeza, o não desperdício, zelar pelos equipamentos, copo e banheiro de ordem. A informação clean, que é de clareamento, limpeza, leveza, tem que ser tomada de decisões. Então, você precisa ter o senso disso, certo? A limpeza sistêmica são 3 etapas, nível 1, que é o macro, nível individual e nível micro. O macro é limpar todas as áreas e lidar com as causas gerais da sujeira. O individual é limpar as áreas e equipamentos específicos. O nível micro é limpar todos os equipamentos e ferramentas específicas. Então, se sujar, limpe. E pensar em formas de não sujar. Educar para não sujar. Todos devem se comprometer com a limpeza de cada um. Limpeza e clareza na comunicação. Não sujar é mais importante que limpar. Então, importante é descobrir e eliminar as causas das sujeiras. Eliminar todo tipo de poluição dentro do laboratório. Sonora, ruídos e gritos. Gente, quando vocês forem fazer alguma técnica, realizar algum procedimento, tiver
grupinho conversando, peça silêncio, mas se concentre. Laboratório é concentração, é silêncio, é você escutar só as rodinhas dos equipamentos, só os ruídos da central lá ligada, e você e sua análise. Visual, bagunça e sujeira e o ambiente. Por favor, gente, não seja canal de intrigas, fofoca e discussões. Eu sempre levo isso para todo trabalho que eu vou. Traga as coisas à luz. Se deu uma fofoquinha ali, alguém trouxe uma fofoquinha entre você e outra pessoa, essa pessoa do seu trabalho, seja profissional, chame essa pessoa, converse, esclareça, tá? Vocês ali, reservados sem ninguém saber, e morra o assunto. Então traga tudo à luz, isso na escola, faculdade, seja onde for. Intrigas, fofocas, discussões, quem leva adiante são pessoas que têm o intelecto baixo, que têm um mau caráter. Porque nós somos profissionais, não estamos perdendo tempo com essas coisinhas minúsculas, tá bom? Então, cuide do seu ambiente. Eu tenho muito isso. Aonde eu vou, eu gosto de cuidar do ambiente que eu estou. Então, eu acabo cuidando das pessoas ao meu redor. Chegou fofoca no meu ouvido, ela morre. Se for uma coisa que eu possa acreditar, eu vou na pessoa, converso e aconteceu isso mesmo, porque eu estou na dúvida, para esclarecer e eu não ficar com aquilo na minha cabeça, gerando um sentimento ruim. Então vamos lá, a vantagem da limpeza é a redução da taxa de deterioração dos equipamentos, ferramentas e máquinas, economia de materiais, redução do risco de acidentes e uma melhoria da imagem interna e externa da instituição. Então, se sujar, limpe e melhor, pense em formas de não sujar. Limpar deve ser uma tarefa presente na rotina do trabalho, mas o não sujar deve ser um hábito importantíssimo, certo? E aí nós temos os 4 S's. O sei que tu sou. O senso da saúde. Eita, que esse senso. A saúde, higiene e integridade sua qualidade de vida. Nada de tabagismo, sedentarismo. Tem que haver do profissional postura e hábitos alimentares. Cuide de você. Evitar todas as formas de poluição, condições de trabalho favoráveis à saúde, cuidar da saúde dos colaboradores, alimentação, exercício físico, exames periódicos, equipamentos de segurança, o EPI. A higiene do ambiente de trabalho, melhores condições de segurança, melhoria das áreas comuns, né, gente? Melhoria do refeitório, banheiro. Este censo busca condições favoráveis à integridade, tanto física quanto mental dos trabalhadores. E aí a gente tem os 5S, que é autodisciplina, educação e compromisso. A mudança de comportamento. A resistência à mudança é intrínseca ao ser humano. Então, medo, comodismo ou interesse, tudo isso dificulta o ser humano a mudar automático. Corrigir o comportamento inadequado das pessoas. É o comportamento no laboratório que deve ser corrigido. Todos deverão mudar os seus hábitos, vocês não estão em casa. O não cumprimento dos prazos inadequado de equipamentos, alterações na temperatura do ar-condicionado, pontualidade, tom de voz, tudo isso tem um senso da autodisciplina. O hábito de seguir normas, regras, procedimentos e atender especificações. Respeito mútuo e comprometimento com o seu colega de trabalho, com a empresa que você trabalha e com os pacientes que você está atendendo. Não treinar, tem que educar. Ser rigoroso com prazos e horários. Críticas de forma construtiva e receber críticas sem tomar algo como pessoal. Certo? E quando a disciplina se consolida, pode-se dizer que o 5S como um todo também se consolida. A consolidação desse senso determina que a mudança de valores está disseminada e enraizada em toda a organização. Então, sucesso é igual a empenho. Viu, gente? Em todas as áreas da nossa vida. E o programa 5S não se encara como uma implantação, é uma nova cultura incorporada a atividades rotineiras. Os benefícios do 5S: vai otimizar o espaço, vai dar maior conforto e comodidade, economia, tempo de esforço, reaproveitamento dos materiais, melhoria geral do ambiente de trabalho, vai prevenir a redução de acidentes e quebras, melhoria no controle da organização e documentos. Gente, entenda que as boas práticas do laboratório são feitas para nós que estamos dentro do laboratório.
E claro, o paciente ganha com isso porque você vai ter um intelecto, né, mais favorável, porque você está trabalhando num ambiente que é benéfico. Você vai ter uma mão de obra satisfeita, então mão de obra satisfeita, o trabalho sai satisfeito. E aí o resumo da fase de implantação: tem os censos, a preparação, a implantação e a manutenção deles que pode ocorrer. E esse conceito de 5S aplicado no laboratório vai abranger desde as instalações aos procedimentos operacionais, registro no laboratório, organização laboratorial, controle de amostra, controle de estoque, transporte e descarga de reagente. Então tá aí, gente, um controle de amostra. Como é que a gente faz? Nome, usuário, data de recebimento, a característica, a amostra, encaminha para o local ou pré-determinado para a espera. E alguns laboratórios costumam fornecer etiqueta para entrega de amostra, outros não, a gente tem que fazer isso. Então, o registro de ensaios utilizados é mais ou menos assim que vai estar no todo, né? O nome do arquivo e outros cuidados também. São só isso não é padrão, gente. Cada laboratório tem o seu jeito, mas deve ter essas informações primordiais. Então, o registro com fácil acesso, uma planilha no Excel salva a vida de todo mundo. Em relação aos reagentes, o consumo imediato, você tem que saber quais reagentes que você consome e os que vai para o almoxarifado. O almoxarifado é o local destinado à recepção, guarda, controle, conservação, distribuição e a fiscalização dos materiais dos laboratórios. 90% dos acidentes ocorridos em laboratório são devidos ao comportamento da pessoa. Gente, produto químico, a quantidade deve ser relevante ao ser usado. O transporte interno deve obedecer às normas de segurança, usar EPIs apropriados e quantidade. Ao errado, qual é o certo, ao outro certo. Está todo mundo protegido. E o descarte, olha o que eu achei interessante da Universidade Estadual de Paulista. O descarte é regulamentado pela Unesp. Gente, acesse. Olha como é interessante isso, onde eu grifei para vocês dar uma olhadinha, dar uma estudada mais profunda, gerenciamento de resíduos. Aí depois vai lá no manual de gerenciamento de substâncias perigosas, tá? Tem um curso também que eles dão, dá para você também trabalhar esse curso. É o manual de gerenciamento de resíduos perigosos, manual de segurança no laboratório, muito bom esse curso, muito didático. E o nosso quarto bloco, biossegurança, a gente vai ver na próxima aula. E na próxima aula eu vou aplicar a prova de vocês, que vocês terão um tempo em me entregar. E vai ser uma prova que eu estou mesmo ansiosa para receber. Estudem bem, porque de já eu vou dar uma dica para vocês. Vocês irão montar um laboratório de vocês e me entregar, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.